Nutricionista pode ser MEI? A resposta é: depende. Se você procurou isso no Google, você deve ter saído muito mais confusa do que esclarecida nessa questão. Este vídeo é para mostrar para você como é e quando é que você pode ser MEI como nutricionista e quando é que você não pode. Hoje eu vou colocar aqui informações sem achismo, sem romantismo e sem risco para você. Vamos lá? Bom, muitas vezes os nutricionistas querem se tornar MEI por ser barato, por ser simples, muito fácil de você abrir. No próprio site do Portal do Empreendedor você entra e você se cadastra e você já, na mesma hora, você sai com seu CNPJ. Contudo, a gente precisa lembrar que a nutrição, a profissão de nutricionista é uma profissão regulamentada, a gente tem lei própria para isso. E por ter lei própria, juridicamente, você não pode ser um MEI para exercer as atividades como nutricionista. Para exercer as atividades de nutricionistas, as atividades que estão previstas na nossa lei 8.234 de 1991, você não pode ser MEI para exercer estas atividades. Por exemplo, eu já fui MEI e eu já era nutricionista. Contudo, eu tinha uma empresa de camisetas. Eu não sei se você é dessa época. Se você for dessa época, coloque aqui. Eu sou da época das touquinhas e das camisetas. Eu tinha uma empresa de camisetas, toucas e vários artigos, vários produtos de nutrição, né, personalizado. Para eu vender esses produtos, depois de um tempo, eu criei um e-commerce, que é uma página comercial. Eu comecei a vender por lá. Também comecei a vender com cartão de crédito. Então, eu senti que eu precisava me formalizar. E o caminho mais fácil para isso foi abrir um MEI. Eu estava exercendo a minha profissão de nutricionista? Não estava. Eu estava vendendo camisetas. Eu estava sendo uma vendedora ali, uma empresária no ramo do vestuário. Então, eu não estava exercendo a minha profissão de nutri. Então, nesse caso, sim, cabe você abrir um MEI. Vou dar um outro exemplo. Uma nutricionista que faz bolos, que faz brownies, e que querem vender para outras empresas, emitir nota fiscal, sem pagar tanto imposto como autônoma, né, que é caríssimo. Ela pode ser uma MEI? Ela pode ser uma MEI. Por quê? Fazer bolo, fazer brownie, fazer doce não é atividade do nutricionista, certo? Atividade do nutricionista é outra, atendimento, prescrição dietética, enfim. Essa nutricionista que trabalhava com bolos, trabalhava com brownies, com salada de fruta, seja lá o que for, ela podia sim ser MEI porque ela não estava exercendo a profissão de nutricionista ali. Então, minha gente, o MEI, ele só é permitido para as atividades que estão previstas pelo governo federal. E que são atividades que não são atividades regulamentadas, não tem um conselho profissional, por exemplo. Nós temos um conselho profissional que nos regulamenta, né? E que nos disciplina também. Então, nós temos um conselho. Não é o caso das outras atividades que estão na lista do MEI. Por exemplo, quando você for abrir, você vai ver lá o CNAE. Diversas atividades que estão ali. Então, não nos cabe ali naquele espaço para fazer, por exemplo, atendimento a paciente, para assumir responsabilidade técnica, para poder fazer uma prestação de serviço que esteja prevista na lei 8234, nas atividades privativas do nutricionista. Então, isso aí não é permitido como MEI. Contudo, existem CNAEs, atividades específicas no MEI, que pode confundir você. Por exemplo, eu vou dar uma lida aqui. Produção de conteúdo. Então, se você produz conteúdo como nutricionista, educação alimentar que não seja algo muito específico, dietoterápico. Se for, por exemplo, de uma forma abrangente, eu entendo que pode ser sim como um treinamento. Palestras que não seja algo específico da nutrição, você pode falar de uma forma genérica, entendo que pode. Consultoria genérica de outros temas que não sejam da alimentação e da nutrição. Atividades administrativas, atividades educativas, também são atividades que eu entendo que não é privativo do nutricionista e que você pode emitir nota fiscal. Por exemplo, sabe uma coisa que eu entendo que não é privativo do nutricionista? É rotulagem nutricional. Você pode fazer rotulagem nutricional porque isso não é privativo do nutricionista. Várias pessoas fazem rotulagem nutricional. Nada mais é do que você ler a lei da vigilância sanitária, pegar a receita, fazer a regra de 3, é trabalho. Existem ferramentas que fazem isso, ok, mas você não precisa ser uma nutricionista para fazer isso.
Acaba que muitas nutricionistas fazem isso por ter o conhecimento ali dos macronutrientes, dos micronutrientes, das resoluções, das leis. Isso facilita com que ela esteja mais à frente, mas não é privativo do nutricionista. Então você pode ser, se você só trabalha com isso, você pode ser um MEI para poder vender rotulagem nutricional, na minha visão. Se eu tiver errado, se aqui tiver algum contador, algum advogado ou alguma outra pessoa que entenda mais desse assunto do que eu sugiro que comente aqui para a gente poder fazer esse debate. Então, minha gente, o problema não é o CNPJ, mas sim o que você faz com ele. Então, se a nutricionista abre MEI e começa a trabalhar com esse CNPJ, sem ter uma visão, uma perspectiva de futuro, por exemplo, de fazer uma mudança de porte para ME, que aí você sim pode colocar nutrição, isso pode lhe trazer problemas futuros, problemas com o conselho, problemas com a fiscalização, problemas com a Receita Federal. Isso às vezes não é falta de caráter, é falta só de orientação, de você entender que você não precisa ser MEI, você pode abrir direto o ME. Lógico que para ser ME, que é uma microempresa, tem custos, e os custos não são tão baratos, né? Então, às vezes você tem que pagar um contador, mas também não são absurdos. Você tem que pagar um contador, você tem que pagar alguns impostos ali para abrir a sua empresa, a microempresa. Então, para mim, eu penso que o formato ideal é aquele formato que vai depender do que você faz, qual objetivo você tem para ele e onde você quer chegar com isso. Porque eu mesmo já sugeri nutricionistas de abrir o MEI ali rapidamente para poder ser mais rápido e já ter um CNPJ e já na entrada do processo de mudança de porte, porque ela precisava do CNPJ. Então, e não ia fazer nenhuma atividade privativa, ela ia fazer rotulagem, por exemplo, fazer treinamento, por exemplo. Então, isso aí daria para fazer. Então, rapidamente você muda. Se você tem tempo e tem um recurso destinado para isso, eu sugeriria que você abrisse logo a microempresa. Então, nutricionista pode ser MEI, Amanda? Não, se você for exercer as atividades da sua profissão. Mas pode sim, se você for exercer atividades paralelas às suas atividades profissionais, como por exemplo, eu era nutricionista e exercia e tinha uma loja de camisetas. E essa formalização, ela não é só porque ela é mais barata ou porque você vai pagar menos imposto, mas ela é para proteger a sua carreira, para proteger aí essa caminhada maravilhosa que você vai ter. Se eu soubesse o quanto era bom ser empresária, eu já tinha aberto a minha empresa há muito tempo, mas muitas vezes as pessoas têm medo, né? Tem medo de virar empresária, tem medo de abrir empresa, tem medo, acha que não é para ela, medo de pagar imposto. Mas é isso, a gente precisa às vezes dar passos ousados e com medo mesmo, para poder fazer com que certas portas se abram para você. Inclusive, gente, para você ser uma consultora do Sebrae, como eu sou, e ter uma renda aí mais de R$20 mil por mês, você precisa ter um CNPJ, que é uma microempresa, não pode ser MEI. Se você tem interesse em faturar mais de R$20 mil por mês, eu vou te indicar aqui um vídeo que é justamente falando sobre como ser nutricionista, né? Como dar palestra no Sebrae, como ser consultora no Sebrae, tá aqui para você assistir. E se você quer mesmo saber que é a minha orientação para viver do Sistema S, comenta aqui nos comentários aqui embaixo, dizendo que você tem interesse, que eu vou entrar em contato com você. Ou manda um e-mail aqui para este e-mail que tá aparecendo aqui, ó, que logo a gente vai entrar em contato, vai marcar uma reunião para entender melhor o que você deseja, para a gente dar seguimento e você começar como consultora de alimentos, trabalhando para o Sistema S do Brasil e faturando 20 mil ou mais por mês, tá bom? Até o próximo vídeo.